A desnutrição é um problema de saúde pública gigantesco. Daqueles que muitas vezes agem em silêncio, mas que causam um estrago enorme na vida de milhões de pessoas. Nessa análise de hoje, a gente vai mergulhar a fundo para entender de onde vem essa crise, quais são os impactos dela e, claro, como essa situação se desenha aqui no Brasil. E para a gente ter uma noção do tamanho da urgência, vamos começar com esse dado da Organização Médicos Sem Fronteiras. Pensa bem, 9 crianças morrendo a cada minuto. Não é só um número, é quase como um relógio contando vidas perdidas. É esse senso de urgência que nos força a querer entender esse problema de verdade. Então tá, mas o que exatamente é a desnutrição? É muito importante a gente entender que não se trata apenas de fome. É bem mais complexo. A gente está falando de uma condição clínica, sabe? O corpo humano, que é essa máquina incrível, simplesmente não recebe o combustível que precisa para funcionar. Isso pode acontecer ou porque falta comida mesmo, ou porque alguma doença impede o corpo de absorver os nutrientes. Ou seja, é um problema de saúde, mas com raízes bem profundas na nossa estrutura social. Para a gente conseguir desvendar esse tema, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender melhor a definição. Depois, investigar as causas, analisar os sintomas e as consequências, que são pesadas. Daí a gente passa para o diagnóstico e tratamento e, para fechar, vamos olhar de perto para a realidade aqui do Brasil. A desnutrição é uma crise mundial, não tem jeito. Ela afeta muito mais os países em desenvolvimento. E as maiores vítimas são sempre as crianças. Pensa só nesse número. A desnutrição está por trás de mais da metade, 55% para ser exato, de todas as mortes de crianças com menos de 5 anos no mundo inteiro. É um número que por si só já mostra a gravidade da coisa. E aí vem a grande pergunta, né? Por que isso ainda acontece hoje em dia? Bom, as causas são muitas, são complexas, mas a gente pode dividir em duas categorias principais que ajudam a entender a maior parte da história. Agora, olha que interessante essa divisão. De um lado, as causas primárias, que é aquilo que a gente logo imagina, a falta de comida ou uma dieta muito pobre em nutrientes. Mas, do outro lado, e isso é fundamental, estão as causas secundárias. E aqui a história é diferente. A pessoa pode até ter acesso ao alimento, mas alguma condição de saúde, como uma infecção ou uma doença crônica, simplesmente impede o corpo de aproveitar aquilo que foi ingerido. É outra camada do problema. E essa rede de fatores fica ainda mais complicada. Coisas como a pobreza, a falta de saneamento básico, que abre porta para um monte de infecções, o desmame antes da hora, até questões culturais e emocionais podem acelerar o processo de desnutrição. O ponto é que nenhum desses fatores age sozinho, sabe? Eles vão se somando, um potencializando o outro. Bom, uma vez que as causas se instalam, os efeitos no corpo e na mente são infelizmente inevitáveis e muitas vezes são devastadores. Vamos ver como isso aparece na prática. Nos casos mais graves, a desnutrição tem, digamos, duas caras bem diferentes. Uma é o kwashiorkor, que acontece principalmente pela falta de proteína e causa aquele inchaço bem característico. A outra é o marasmo, que vem da falta de calorias em geral. O resultado é uma perda de gordura e músculo tão grande que o corpo fica com uma aparência esquelética. São duas manifestações muito visíveis de uma crise interna gravíssima. E para além dessas formas mais graves, o corpo vai dando outros sinais de alerta, né? Perda de peso, um cansaço que não acaba nunca, apatia, diarreia, o cabelo e a pele ficam sem vida, sem cor. É como se fossem várias luzinhas de emergência piscando, avisando que o sistema todo está prestes a entrar em colapso. E aqui a gente chega num ponto que é crucial. Os danos não são só passageiros. As consequências a longo prazo podem ser para sempre, principalmente nas crianças. A gente está falando de atraso no crescimento, de comprometimento intelectual que não tem volta, de um sistema de defesa do corpo que fica fraco para o resto da vida. A desnutrição na infância, na prática, rouba o futuro de uma pessoa. Mas, olha, apesar de toda essa gravidade, a recuperação é possível se a abordagem for a correta. Então, como é que começa essa jornada de volta? O primeiro passo é um diagnóstico bem feito. O diagnóstico é quase um trabalho de detetive, sabe? Os médicos e nutricionistas combinam a observação dos sinais físicos com uma análise bem detalhada da alimentação da pessoa, fazem todas as medições de peso, altura e pedem exames de sangue e urina para ter um mapa completo de quais nutrientes estão faltando e por quê. E o tratamento é um processo muito delicado. Não dá para simplesmente dar um monte de comida para um corpo que está tão frágil. A reintrodução dos nutrientes tem que ser lenta, gradual, com várias refeições pequenas ao longo do dia. Em casos mais graves, a internação é necessária e aí a nutrição é feita de forma super controlada, muitas vezes por sonda, para garantir que o corpo se recupere sem sofrer nenhum choque. Certo. Agora vamos trazer essa conversa toda para a nossa realidade.
Como é que a desnutrição aparece no mapa do Brasil? A verdade é que a desnutrição no Brasil tem endereço. Ela não é distribuída por igual no território. Muito pelo contrário. Ela se concentra de uma forma brutal nas regiões Norte e Nordeste, o que acaba escancarando a enorme desigualdade social e econômica que a gente tem no país. E esse gráfico aqui, ele é um verdadeiro soco no estômago. No Brasil, 20% das mortes em crianças estão associadas à desnutrição. Para a gente ter uma ideia, isso é 4 vezes mais que o limite de 5% que a Organização Mundial da Saúde recomenda. É um indicador que mostra, sem meias palavras, o tamanho do nosso desafio. E por que esses números são tão altos, especialmente nessas regiões? A resposta leva a gente de volta para o começo da nossa conversa. Não é coincidência. É uma consequência direta da falta de saneamento, da moradia precária e da baixa renda que marcam essas áreas. A desnutrição acaba sendo o sintoma mais visível de uma doença social muito maior, a desigualdade. Isso tudo nos deixa com a reflexão que é impossível de ignorar. Se a desnutrição vai muito além da falta de um prato de comida, se ela é, na verdade, um reflexo da pobreza e da desigualdade, então a solução também precisa ir muito além. A pergunta que fica no ar é: como é que nós, como sociedade, podemos atacar essas raízes tão profundas para finalmente conseguir quebrar esse ciclo?